Fala, empresário e pessoas de sucesso, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lucre Mais, o nosso podcast que fala exatamente sobre histórias e negócios. Afinal de contas, todo bom negócio começa com uma grande história. Então, quero convidar a todos vocês aí para acompanhar esse episódio. Tá um episódio imperdível, um assunto muito bom. Estou trazendo hoje um case de sucesso para contar como ela fez para obter sucesso, constituir sua empresa, enfim, empreender no Brasil, que a gente sabe que não é fácil. Então, hoje, pega teu papel e caneta aí, vai anotando esses insights, porque tem muitos pontos que a gente vai falar aqui que com certeza vai ajudar você que está aí do outro lado. Antes de passar para minha convidada especial aqui, eu queria pedir a você já se inscrever em nosso canal, ativa as notificações para que você não perca nenhum dos novos episódios. Então, toda quarta-feira sai um novo episódio e eu quero que você não perca nada. O que é que você precisa fazer? Clicar apenas em se inscrever, o que não custa nada, e também ativar as notificações, beleza? Então, vamos lá começar, sem mais delongas, vamos dar início aqui a mais um episódio do Lucre Mais. Estou com ela, uma convidada toda especial, uma amiga, Paula Diniz. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, José, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, compartilhando um pouco da minha trajetória. Show, show. Primeiro, assim, galera, Paula é uma empreendedora nata, uma pessoa assim que pensa fora da curva, e eu gosto de estar conectado a essas pessoas. A gente teve a oportunidade de se conhecer em um evento inclusive que ela fez, foi uma ponte de uma pessoa, um amigo em comum, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é empreender na visão dela, e como ela tem feito, né, para matar não um leão por dia, né, a gente tem que matar vários, né, Paula? Então, galera, pega tua Coca-Cola, teu cafezinho, não sei, teu suco, senta aí no sofá, aumenta o volume e vamos que vamos, beleza? Paula, mais uma vez, o prazer é nosso ter você aqui. Eu acho que esse podcast, ele a cada dia tem ficado melhor, porque pessoas que empreendem, né, que falam sobre empreendedorismo, mas que vivem na prática. Então, é muito bom receber você aqui. Seja muito bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada. Paula, me conta aí, por favor, quem é Paula, pra galera poder conhecer aí, minha amiga? Bem, sou Paula Diniz, especialista em beleza, fundadora do Espaço Paula Diniz, em Santa Rita, e trabalho com autoestima de mulheres. O espaço hoje é focado em beleza, extensão de cílios, micropigmentação, unha. Então, é um espaço completo. Vendo a necessidade da cidade precisar de um local onde as mulheres pudessem fazer tudo em um só espaço, a gente teve a ideia de lançar um espaço completo em Santa Rita. Nossa, que massa. No caso, a galera encontra tudo num local só. Tudo lá no espaço. A gente trabalha com todos os serviços de beleza no espaço. Entendi. Galera, já deu pra entender aí, né? A visão da mulher. Então, tipo, se você precisava fazer, tipo, não sei, mas os cílios aqui, aí o cabelo em outro lugar, já não precisa. Não precisa, é tudo. Porque assim, a gente via a demanda, né, da cliente. Eu vou atrasar porque eu vou fazer o cabelo, vou fazer a unha. E aí, como eu sou especialista na arte da beleza do olhar, eu ficava vendo essa dificuldade. E aí, eu digo, Santa Rita merece um espaço completo, climatizado, agradável, com alto padrão de atendimento e de resultado. Verdade. E assim, galera, realmente eu acho que você já tocou num ponto muito essencial para quem empreende, é enxergar a necessidade, né? Sim, sim. Porque às vezes talvez você nem tivesse pensado em ter tudo num só lugar, mas como você bem falou, quando você viu a necessidade, a galera atrasava porque ia em outro lugar, opa, aqui tem um ponto que dá para virar negócio. Sim, porque no meu início eu não conseguiria nunca sonhar com um espaço desse. Né? Como vocês sabem, a minha história começou com apenas R$10. Então, com R$10 não dava para imaginar, né? Planejar, sonhar e projetar um espaço completo. Caraca, você que tá aí em casa, não sei se tu entendeu o que ela falou. A empresa, ela começou... A ideia, a gente até brinca, né, Paula? Você tinha R$10 e um sonho. R$10, uma pinça e um sonho. Poxa, e às vezes a gente acha assim, não, pô, pra eu começar eu tenho que ter pelo menos um caixa reservado de 6 meses pra eu cobrir. Eu sei que existe toda uma ciência por trás disso, né? É recomendado, mas, cara... Se a gente for esperar sempre os tempos estarem ideais pra gente poder fazer alguma coisa, nem sempre tá, né? Sim. Eu costumo dizer assim, que a gente tem que florescer onde a vida nos planta. Massa. Né? Então, quando a gente espera ter as condições favoráveis, nem sempre elas serão favoráveis, né? Mas quando a gente persiste, luta, insiste, né? Vê as oportunidades, com certeza Deus abençoa, prospera e faz crescer. Amém. Faz, Paula, e como é que foi essa história? Então, no caso, agora a
galera aí vai ficar curiosa, então vamos matar a curiosidade do pessoal. Como foi essa questão do início pra você? Como tudo começou? Paula já pegou, pelo que eu entendi não, né? Não começou de seus pais, por exemplo. Foi Não. Paula que iniciou Sim. a coisa. Então, como é que foi esse início, minha amiga? Foi muito desafiador, bem desafiador, pra ser sincero, né? Porque tudo começou com um livro que eu li, onde o livro dizia assim: eu mereço ter dinheiro. E lá no livro falava assim: se hoje com a renda que você tem, do trabalho que você tem, simplesmente deixasse de existir, por quanto tempo você conseguiria se manter no mesmo padrão de vida? E aí eu analisei e vi, e na época eu trabalhava com gráfica, que eu não conseguiria manter se a minha gráfica pegasse fogo, por exemplo, como o livro deu o exemplo. E aí eu disse: eu preciso de uma segunda opção. E aí, como eu gostava muito já de beleza, mas nunca tinha cogitado a possibilidade de trabalhar nessa área, disse: vou fazer um curso, porque vai ser a minha segunda opção. E aí, Deus, né, como sempre, né, autor e quem escreve a nossa história, me direcionou para esse caminho. E eu vim parar aqui na Paraíba, né, sou pernambucana, moro aqui há 9 anos. E há 7 anos atrás, vim para Paraíba. E aí na Paraíba, vendo a necessidade, né, a minha necessidade financeira de empreender, porque não dava para continuar mais com gráfica, vendi 2 relógios que tinha, paguei o aluguel de uma sala, coloquei uma cadeira e um espelho e uma pinça somente, sobrou R$10. Com esses R$10 eu comprei uma tinta, pintei uma parede, que só era o que dava pra fazer com esses R$10, e abri com a cara e com a coragem, como diz o nordestino, né? Com a cara e a coragem. E ali insisti todos os dias, Jussier, por incrível que pareça, para você pensar que nada, para você saber que nada é fácil. Por 3 meses, todos os dias eu ia pro espaço e não atendia ninguém. E com 3 meses depois eu fiz uma oração. E eu disse: Deus, se o Senhor me mandar uma cliente, eu vou fazer tão bem feito, mas tão bem feito que ela vai trazer outra e o meu trabalho vai ser no boca a boca. E assim eu iniciei. Depois de 3 meses aberto, eu iniciei. Galera, aqui eu já fiquei sem fôlego, porque assim, você que é empreendedor, você sabe a dificuldade que você enfrenta, Sim. Principalmente no início. Sim. Porque quando você tá estruturado, muitos vão querer sair na foto. É fato, sim, né? sim. Mas quando você tá no início, é muito difícil. Muito difícil. E nem todo mundo tá disposto a te ajudar. E você ouvir um relato desse de 3 meses, você não ter cliente, por exemplo, imagina o psicológico como deve ter ficado naqueles dias, né? E detalhe, né, que nesses 3 meses, meu filho era recém-nascido, tinha 3 meses de vida, eu levava ele todos os dias. Meu ex-marido, acometido por câncer, em cima de uma cama, e a única renda que eu tinha era essa. Então, ou eu fazia dar certo, ou eu fazia dar certo. Ei, essa aí, cara, porque assim, exatamente, é sobre isso, é a gente entender que, pra você que quer empreender, uma das principais coisas é resiliência. Você É queimar os barcos. tem que ser. Não tem como voltar. Tem que ser, não tem como, não tem como. Essa ideia de queimar os barcos é exatamente isso, porque quando você começa a empreender, você vê que a sua mentalidade precisa mudar. Eu né? vejo muitas pessoas falando assim: eu vou tentar. Se der Que certo... não, já deu errado. Verdade, Porque eu tenho que fazer dar certo. verdade. Quando eu abri o espaço novo com alguns serviços a mais do que eu atendia, aí eu tinha que fazer um certo investimento considerável, Sim, né? com E aí certeza. disseram assim: e se não der certo? Você vai gastar tanto? Eu disse: não tem condições de não dar certo. Porque se for para dar certo daqui a 1 ano, eu vou esperar esse 1 ano, mas ele vai ter que dar certo. Amém. Eu acho que empreender é também isso, é não ter a questão do plano B, né? Plano C, Sim, plano não. D. Porque quando você tem muitas alternativas, você tira o foco do que é necessário, né? E quando você trabalha com aquela opção, ou dá certo, ou dá certo, Eu a acho coisa porque, funciona. principalmente mulheres, né, devido ao seu peso, a carga que carrega, Verdade. né, as obrigações que lhes são impostas, elas vivem muito de recomeços. E o recomeço, ele é bom até certo ponto. Quando eu não consigo, eu vou tentar em outra coisa. Mas isso se torna, Jussier, cansativo e frustrante. Verdade. Então, o que eu vejo hoje de muitas empresárias e empresários é sendo vencidos pelo cansaço do recomeço. Então, não existe uma possibilidade de não dar certo. Existe a possibilidade de fazer dar certo.
Eu acho que é aí onde entra aquela questão da sorte, né? A sorte não é algo que acontece, é algo que é construído, né? Sim. Você, quando trabalha e insiste todo dia, você está construindo a sua sorte. Eu até gravei um vídeo outro dia na rede social dizendo sobre isso. Às vezes a gente pensa em desistir, mas a gente só está cansado. Então a gente não precisa desistir, a gente precisa descansar. E no início, Paula, é bem difícil, porque é a gente para fazer tudo, né? Tudo, é eu keep. É eu que limpo, exatamente, é eu que abro, é Exato. eu que limpo, é eu que posto, é eu que atendo, é Lá eu no que escritório agendo. até brinco, né? Eu digo aos empresários que quando você abre, você é eu presa, né? É, porque não é empresa, é eu presa. Porque você tem que bater o meio de campo, tem que ir pra lateral cruzar, tem que correr pra área pra cabecear E por muito difícil. tempo vive sendo empresidiário, né? Verdade, vive empresidiário, preso verdade. na empresa. Verdade. Vive por muito tempo. Enquanto a gente não tem essa mentalidade de empresário, realmente, a gente vive como um empresidiário dentro da empresa. E essa questão da mentalidade que você falou é algo que realmente é necessário para quem quer empreender, né? Porque se a gente não muda a nossa forma de pensar, a gente vai ficar correndo em círculos, né? Sim. E empreender é inovar, é buscar novas soluções, é buscar, enfim, outras alternativas. Agora, Paula, dentro voltando ao seu ponto, né? Então você começou, passou 3 meses sem clientes. E como você fez para conseguir mais clientes? Veio o primeiro e como foi esse... Então, na verdade, eu fechei 7 vezes. Fechei. Nunca quebrei, mas Entendi. fechei 7 vezes por conta de muitas dificuldades. Mas como eu falei, desistir não era uma opção, eu sempre reabria e reabria mais forte. Fechava e reabria mais forte, né? Até que realmente o meu ex-esposo chegou a falecer. E aí eu fiquei muito debilitada fisicamente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, né? Sofri todos os abandonos, todos os desprezos, todas as dificuldades. E mesmo assim decidi não me dobrar. E aí reabri pela 7ª vez. Eu lembro que eu gostava muito de um louvor que dizia assim: tente outra vez. Entendi. Tente, lance as redes ao mar mais uma vez. E aí eu disse: Senhor, essa é a minha 7ª vez que eu vou lançar. E aí lancei. E aí no mesmo dia Deus usou a minha primeira cliente na cozinha da minha casa, que eu voltei a atender pela 7ª vez na cozinha da minha casa. E aí essa cliente falou para mim assim: Deus manda lhe dizer que você passou com ele pelo vale da sombra da morte e você cantou. E você venceu. E o seu tempo de cantar chegou. E você vai passar com ele também. E aí eu fiz essa promessa pro Senhor que do jeito que eu dei as minhas percas a ele, as minhas vitórias eu também daria. E às vezes muita gente também não sabe que o seu segredo de permanecer de pé. E o meu segredo de permanecer de pé por todas as vezes é Deus. Massa. Né? E aí quando eu reabri, eu entendi que se eu tivesse parado, Jussier, eu não conseguiria enxergar o meu propósito de vida. Porque às vezes a gente se perde na vida por parar. Não consegue achar sentido em nada, porque sempre que vem uma dificuldade, cede. E aí vem os recomeços, né? Verdade. Cara, muito forte isso, muito forte, porque eu lido com empresários todo dia e, assim, tem dias porque os empresários estão lá em cima, né? Como a gente falou, tá hype, e tem dia que tá embaixo ali na bad, né? Como diz a história. E eu entendo muito, eu criei uma frase no escritório: a gente não cuida de CNPJ, a gente cuida de sonhos. E eu boto a minha equipe muito para refletir sobre isso, porque assim, é muito difícil, às vezes você quando tem uma equipe, você conseguir projetar o seu DNA na equipe. Porque a equipe sua cultura, é né? sua cultura, então às vezes a equipe tá alinhada com você, às vezes tem alguém que não tá alinhado, então é algo que você precisa sempre estar ajustando, mas assim, uma coisa que a gente sempre passa lá no escritório é essa ideia de responsabilidade, porque como você falou, foram recomeços, né? E foi de onde você tirou o seu sustento num momento, assim, de muitas... Uma coisa que você falou, assim, pra mim, poxa, muito forte, foi muitos abandonos, Sim, né? sim. Então você se apegou a Deus e conseguiu fazer com que aquela perca virasse um ganho, né? Então eu acho que deve ter sido um processo muito doloroso. Foi doloroso e a dica que eu sempre dou para você, empresária, mãe, né, que às vezes se frustra e tenta parar por falta de rede de apoio. Hoje a gente escuta muito isso: eu não tenho rede de apoio e por isso eu me prostro. Você não
pode não ter hoje uma rede de apoio de pessoas, mas você tem uma rede de apoio que vem do céu. Verdade. Né? E Deus, no momento certo, ele vai lhe dar a estratégia. Com certeza. Né? E a minha intimidade com Deus sempre foi essa, buscar estratégias. Entende? Para cada situação, vivenciar cada situação com uma estratégia nova e diferente. E eu acho, Paulo, a gente que é cristão, né? Eu acho que a galera que tá em casa também, que nos assiste, quem também não assiste, mas vai entender, eu acho que a presença do Senhor em cada negócio, ele muda qualquer jogo. Eu tenho uns quadros lá no escritório que, assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E eu coloquei numa parte lá onde todo mundo passa, sabe? Pra gente poder reconhecer que por mais que a gente... Eu sou muito inteligente, eu sou muito... Super dotado. Cara, não é você, velho. É a graça e a misericórdia do Senhor que lhe sustenta. Porque, imagina, você passar 3 meses sem clientes. Cara, isso aí que você falou, assim... E quando eu consegui levantar a minha clientela por 3 meses, meu filho fez 6 e eu 6 meses que estava ali estabelecida, o dono do local achou que eu não ia ter condições de pagar, porque a doença tinha progredido. E aí ele pediu a casa e o ponto. E aí eu fiquei sem ter onde morar, sem ter onde trabalhar, com o meu ex-esposo que não conseguia se levantar da cama, meu filho com 6 meses de vida tomando um leite caríssimo, que tinha um probleminha de intestinal. Intolerância. Não, de refluxo muito forte. Refluxo. E aí não conseguia tomar outro leite mais em conta. E eu sobrevivendo de sobrancelha de R$15, sem nenhum benefício, sem nada, só isso. E aí eu lembro que eu tava no quarto da minha casa, e aí eu ouvi uma voz no meu quarto de madrugada, que estrondou o meu quarto e disse assim: assim como só uma mãe se compadece de um filho, eu me compadeço de ti. E aí, naquele dia, foi um despertar, assim, realmente de Deus para minha vida, em que eu realmente tinha que estar fazendo aquilo ali, porque eu estava perguntando a Deus se realmente era nesse trabalho que Ele me queria, né? E aí, Deus falou e eu disse... Eu sempre tenho umas conversas muito abertas, assim, com Deus, como se fosse um podcast. E eu digo, Deus, se o Senhor me quer nesse negócio mesmo, me deu um sinal, né? Verdade. Me deu um sinal. Se o Senhor me quer... neste negócio mesmo, faça eu mudar de serviço, porque com design, eu disse para Deus assim, porque com design de sobrancelha eu não consigo criar meus filhos e não consigo me sustentar. Então, se o Senhor me quer nessa profissão, me dê a oportunidade de fazer micropigmentação. E aí ele me deu a oportunidade e eu abracei como sempre, né? Que existia um segredo para a prosperidade. Quando vem de uma bênção, né, prometida pelo Senhor, é obediência e atitude. Deus poderia ter me prometido tudo o que me prometeu, mas se eu ficasse sentada, Jussier, braço cruzado esperando, não aconteceria. Porque tem a parte de Deus e tem a parte da gente, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que, cara, isso que você falou é exatamente isso. Obediência, ele é um pré-requisito para você ter sucesso, para você ser próspero. Porque quando tudo tá muito bem, Paula, é muito fácil da gente honrar ao Senhor, não, porque tá tudo bem, cara. Mas quando a galera não tá contigo, quando você tá sozinho, quando você enfrenta dificuldade, quando você passa por um problema, é aí que é a pergunta, quem é você? Questiona Acabou. ou adora? Questiona ou adora. Porque assim, qual é a situação? Quando tá tudo muito bem, a gente acha que a gente se conhece, mas é na escassez que o nosso caráter é aflorado, entendeu? Então você tem que mostrar ali realmente quem você é. Como você falou, questiona a Deus ou adora. E assim, eu acho que uma coisa que você falou e eu queria deixar aí pra você que tá em casa agora nos assistindo, o que você falou, Paula, tem muita gente que às vezes desiste por muito menos, cara. Muito menos do que você falou. Acho que a gente tá em 15 minutos aqui, talvez 20 minutos de podcast, e você já deu uma aula de como não desistir, de como persistir. Por quê? Porque às vezes a gente, por muito menos, a gente murmura, né? Desiste. Meu Deus, só porque... Cara, a gente precisa realinhar, confiar no Senhor. Tem uma frase que diz assim, se Deus for teu sócio, faça grandes planos. Porque realmente, se Deus está no negócio, é como você acabou de testemunhar, né? Começou com R$10, uma pinça, você estava emocionalmente abalada, mas se Deus estava contigo e Ele está, né? As coisas tomaram outra proporção. E aí, puxando o gancho sobre isso, Paula, e aí, tipo, você começou, fechou, foi pra cozinha de casa e depois alugou de novo um local, foi isso? E começou. E aí, nessa cozinha, né, eu comecei já a prosperar.
E aí as clientes sempre me destaquei, por, mesmo naquela época, eu já gravava stories, eu já aparecia nas redes sociais. Hoje, quando eu assisto os vídeos, eu fico, meu Deus, que vídeo feio! Mas era o que a gente tinha, né? E, então, assim, eu nunca senti dificuldade de gravar, porque quando ninguém gravava, eu já gravava. Massa. Né? Hoje, alguns profissionais se sentem cobradas, né? Dizer, grava stories, aparece, se não aparece, não vende, né? E realmente... Né? Quando quem não aparece, não é verdade. visto, Não é não lembrado. vende. Verdade. E aí as clientes chegavam e diziam assim, nossa, é daqui, quando olhava para a cozinha que eu atendia, e dizia, é daqui que eu vejo aquelas sobrancelhas no Instagram. Nossa, que aquilo doía em mim. E eu falava para mim mesmo, um dia eu vou ter um espaço. Um dia eu vou ter um espaço completo. Eu sonhava com a maca, porque eu atendia em pé, numa cadeira, por 12 horas, em pé, de lado. A cliente sentada e eu de lado. E eu dizia, se eu tivesse 10 parcelinhas de 80, eu comprava uma maca, um banquinho para me sentar e uma lupa para clarear. E eu não tinha nada disso. Eu atendia na cadeira desse jeitinho. E aí... eu disse, mais um dia eu vou ter. E aí o movimento começou a crescer, né? E aí eu disse, eu preciso ir para outro lugar. E aí vem o medo de novo, né? Do recomeço. Verdade. E aí surgiu uma oportunidade de um espaço fora da minha casa. E aí eu fiquei com medo de ir. E aí eu conversando com um amigo meu, e eu disse assim para ele, eu disse, se eu encontrasse uma cabeleireira, uma manicure, que dividisse as despesas comigo, eu iria. E aí Deus tomou meu amigo mais uma vez. Deus entrou na jogada. E aí Deus disse assim, porventura não foi eu contigo até hoje? Por que não hei de ser de hoje em diante? Pois te digo que sobre a tua cabeça estou colocando uma coroa e endornando o teu pescoço com joias preciosas. E aí o meu amigo voltou, tipo de um transe. E eu já tava chorando. E ele disse assim, o que foi? Eu disse, nada não, eu vou alugar. Já chegou a resposta. Já chegou a resposta. E aí aluguei, fui de novo com a cadeira e o espelho. Somente a coragem. E aí veio a pandemia. Poxa. Agora vai. Pandemia. E aí veio a pandemia e aquele medo de todo mundo, Verdade, né? E a verdade. gente que trabalha com sobrancelha tá frente a frente com a pessoa, né? Respirando o mesmo ar. E aí todo mundo, vou parar, fecha shopping, fecha escola, fecha tudo. E aí as minhas amigas, tudo fechando, todo mundo fechando, né? Pegando Covid. E aí eu disse, vou fechar. Aí eu sentei na poltrona da minha sala, lembro como hoje. E aí eu disse, Deus, o negócio agora é sério. O shopping fechou, a escola fechou, é de verdade, não é fake news não. Eu vou fechar. E aí o Senhor falou no meu coração, se o guarda de Israel não guardar, em vão vigia o sentinela. Perfeito. E aí eu disse, não fecho. E aí foi na pandemia que Deus soprou meu nome. Foi na pandemia que eu cresci. Foi na pandemia onde eu mais ganhei dinheiro. Foi na pandemia onde eu reformei minha casa, comprei meu carro, montei o estúdio. Foi na pandemia. Nunca peguei Covid. Trabalhei todo o tempo, face a face, com a porta fechada. As clientes ficavam na porta com a vassoura, que se a fiscalização chegasse, a gente dizia que estava limpando. E foi aí que Deus soprou meu nome, na dificuldade. Quando é seu, quando é uma promessa sua, quando Deus determinou para a sua vida, seu nome vai estar escrito e vai acontecer no tempo dele. Não precisa ter medo. Vai acontecer. É verdade. E essa parte da pandemia foi um divisor de águas, porque muita gente ficou para trás. Muita empresa foi colocada à prova. Olha, eu digo isso porque durante a pandemia eu continuei atendendo a galera e eu via a dificuldade, empresas fechando, clientes meus fechando, cliente meu falecendo, morrendo de Covid. Sim. Então, assim, foi algo que era real demais. E algo que o mundo, ninguém tinha vivido aquilo até então. Tinha tido as pandemias, enfim, historicamente falando, ao longo da história, né? A gente já tinha ouvia tido, falar, né? mas nada numa proporção gigantesca como foi a questão da Covid. Sim. Então, tipo, eu posso atender, não posso atender, tenho que usar máscara, não posso, o que é que eu faço? E assim, ir pra casa, eu vou levar esse Covid, e minhas crianças, e minha esposa, né? Então, todo mundo ficou meio que
Então, assim, foi um divisor de águas para as empresas, porque muitas empresas realmente fecharam. Sim. E outras prosperaram, como foi o caso da sua. E isso é muito válido porque a gente conseguiu vencer mais uma vez, né? Eu acho que foi mais um desafio, agora não só para Paula e Jussier, mas para a humanidade. A Covid foi um desafio para a humanidade. Mundial. E estarmos vivos hoje, realmente é a graça e a mão do Senhor que nos sustentou. Tinha dia que eu pensava assim, não vou, né? Porque quando eu via um amigo morrer, um parente, que realmente a gente perdeu pessoas. Incrível. E aí eu dizia, não vou. E aí vem a obediência da fé, né? Obediência, fé. E aí eu acredito nas promessas ou não acredita, né? Eu lembro de uma cena assim que ficou muito forte, assim, marcado pra mim. Um cliente meu tinha falecido. Ele tinha marcado comigo um atendimento uma semana antes. E aí ele já estava possivelmente com Covid e complicou a situação dele e precisou ser internado. E naquela época nem os médicos sabiam lidar direito com a doença, né? Tudo novo. Então o procedimento era isolar, entubar se tivesse com insuficiência. Só que quando entubava, baixava muito a imunidade da galera, aquela coisa toda, enfim. Ele não resistiu e faleceu. Eu lembro da gente ir para o velório, fui para o velório, cada um no seu carro. Não podia ninguém descer, abraçar ninguém. Eu conhecia a esposa, a gente se conhecia, a família se conhecia. E assim, foi muito desafiador. Você não podia abrir caixão. Sim. Não podia ver a pessoa, não podia se despedir. Ele tinha uma filha, era muito apegado a essa filha. A filha é um milagre de Deus, inclusive. E foi muito difícil. Então assim, foi um momento... A pandemia... É triste ver a humanidade, parece ter esquecido isso, né? Ter esquecido o quanto... Foi difícil aquela época e hoje a gente se degladiar, às vezes a galera brigar por tão pouca coisa, né? Coisa. E assim, no meu segmento, eu vejo muitas mulheres que cuidam de todos e não cuidam de si. Verdade. E aí na pandemia eu tenho um relato de uma cliente minha também, que eu atendi ela há muitos anos, e ela sempre sonhava em fazer a micropigmentação, né? E aí ela sempre se colocava em segundo lugar. Ah, Paula, mas dessa vez eu vou fazer isso pra alguém, vou comprar isso pra minha casa. Mas era o sonho dela. Entendi. E aí ela conseguiu fazer. Depois ela disse, não, hoje eu vou pensar em mim. E fez. E aí com 15 dias, ela faleceu de Covid. Caraca. E aí eu disse, meu Deus. E hoje eu falo pra muitas outras mulheres, não se anulem. Não se anulem, façam, cuidem. Porque se eu não consigo cuidar de mim, me amar, como é que eu vou amar meu filho? Verdade. Como é que eu vou amar meu esposo? Como é que eu vou amar meu próximo se eu não me amo? E aquilo, quando eu liguei pra ela pra marcar o retoque, né? E aí o sobrinho dela disse, ela faleceu com 15 dias. Tem 15 dias que ela faleceu. Então, depois de 15 dias. E aquilo ali mexeu muito comigo. A gente perdeu muitas pessoas. Perdemos e não foi fácil. A pandemia, ela não foi fácil. No mundo dos negócios, não foi fácil. O lado pessoal, né, humano, assim, caramba, a gente vê pessoas que realmente foram embora. Sim. Tem um cara da repartição pública, que a gente sempre dava entrada em processo lá no escritório com ele, também foi embora. Eu digo, poxa, meu Deus do céu, como é difícil. E aí o medo só aumentava. O né? medo de empreender só aumentava. E agora como é que eu vou empreender se eu não posso ter contato com as pessoas? Paula, pra você, assim, qual foi a maior dificuldade? Acho que você já falou algumas, assim, né? Mas né? Qual foi um momento, assim, que você disse, poxa, tu já pensou em desistir, Paulo, alguma vez, assim, passou por sua cabeça, assim, desistir? Com certeza. Inúmeras vezes eu pensei em desistir. Teve, inclusive, um certo momento, eu acho que hoje, às vezes, a competitividade de algumas pessoas, porque eu não vejo ninguém... Entendi. Como concorrente que precisa sim, eu vejo duelar, como né? amigo que eu posso ajudar e crescer, tal, parceiro, né? Verdade. E aí tem um certo ponto que realmente essas coisas, né, tem acontecido muito hoje na internet. E aí eu disse, eu vou desistir. Até anunciei no Instagram que iria parar. E aí Deus fala mais uma vez comigo. Não tem como não trazer Deus pra minha história, gente. Desculpe, não tem como. Deus é muito presente na minha vida. Amém. E aí eu anunciei que ia parar, que... Eu disse pra Deus assim, Deus, eu já conquistei o que eu queria, né? Eu já tenho isso. E fui falando pra Deus, como eu disse, é um podcast, eu e Deus. E aí eu fui pra igreja. E aí a irmã parou na minha frente e disse assim, você quer parar? Desse jeito, Jussier. Você quer desistir? Você acha
que você tá no seu emprego, no mesmo dia isso, viu? Você acha que você tá no seu emprego porque você é mais bonitinha do que as outras? Deus manda lhe dizer que se você quer parar, pare. É um direito que lhe assiste. Mas ele vai levantar outra, vai colocar no seu lugar e o peso vai recair sobre você. Poxa. Porque você está lá pelas palavras de vida que você libera na vida de outras mulheres. Quem sabe você não está lá por isso, Esther? E aí hoje, eu não posso parar, nem que eu queira. Porque é muito mais do que uma empresa, é muito mais do que um negócio. Hoje é um propósito de vida. Massa. Hoje é o meu propósito diariamente, como eu brinco com a minha amiga, é vestir a capa do Batman, guardar minhas dores e curar as dores de outras mulheres. Numa palavra, numa oração, num abraço, resgatando a autoestima, realçando a beleza. Quantas mulheres que eu já atendi que não saem de dentro de um quarto há um ano com depressão. Abre a porta, dá a comida e ela fecha a porta. E aí só sai dentro desse quarto para fazer uma sobrancelha. Então é muito mais do que um negócio. É um propósito. E você saber que aquela mulher, ela vai sair dali daquele quarto enquanto tá na sua maca, né? Ela tá contando, passei na faculdade, comprei meu carro, tô me informando, né? Fiz um curso e passei, sabe? Paula, tô grávida. Paula, vou para fora do país. Então, é um propósito, José. É muito mais do que uma empresa. É um propósito. Caramba. Então, ainda que eu queira desistir, hoje eu sei que eu não posso mais. Massa. Essa pergunta, assim, sobre querer desistir, eu sempre faço às pessoas que vêm, que já empreendem, porque eu acho que em algum momento a gente sempre pensou, né? Eu já pensei, e você pensou como você falou, Com certeza. mas a gente não pode perder o foco. É. A gente tem que continuar ouvindo a voz do Senhor, porque se Ele nos chamou, é porque Ele tá conosco, Ele se responsabiliza, né? Como diz a história, Ele abre as portas. Eu falo assim, que é muito mais fácil andar debaixo da provisão do que do próprio esforço. Verdade. Concordo plenamente. Boa, essa eu vou adotar. Paula, e quando foi o ponto de virada, assim, pra você, minha amiga? Tipo, tô pensando em desistir, não tô... E como foi que você conseguiu, tipo, mudar, né? Tipo, caramba, eu realmente tô conseguindo... acho que agora vai, assim. Qual foi o ponto de virada, o que você fez, ou alguém? Como foi isso, assim? Posicionamento. Top. Quando nem falava tanto isso na internet, na minha prática, eu acho que a gente que vem daqui do Nordeste, a gente tem uma crença que é instalada na gente na infância, que é roupa de sair e roupa de ficar em casa. Verdade. E aí eu disse, um certo dia eu acordei e aí eu disse pra mim mesma, não tem mais esse negócio de roupa de sair. Eu vou me vestir todos os dias como se eu fosse sair. E aí eu comecei a trabalhar assim, toda arrumada. E aí as minhas clientes chegavam e diziam assim, ai, Paula, tu tá de saída? Eu digo, não, eu vim lhe atender. Aí ela, assim? Eu disse, assim. E aí elas sempre fazendo essa pergunta, né? Se eu ia sair, se eu ia sair. Aí depois de um tempo a pergunta mudou. Paula, ainda tá o mesmo valor? Aí eu disse, ainda tá o mesmo valor, mas mês que vem eu já vou ajustar. E aí foi quando eu entendi que a maneira como eu me posiciono diante da minha cliente é quem vai me gerar valor. E aí eu entendi que um espaço organizado, limpo, agradável, um atendimento com educação, com excelência, com respeito, com amor, humanizado, né? As profissionais capacitadas, bem vestidas, arrumadas, é um conjunto de coisas. Eu não poderia viver só debaixo de uma provisão de Deus, com uma promessa, sem fazer a minha parte, né? E aí eu entendi que eu precisava juntar os dois. Juntar a promessa que eu tinha de Deus de crescer e de prosperar e de fazer dar certo com a minha parte. E a minha parte foi essa, José. Foi entender como é que as pessoas... O que é que as pessoas buscavam ao sair de casa para ir num salão de beleza. E aí eu entendi, na experiência mesmo, sem estudo, sem nada. Quando eu vou para os cursos hoje, eu vejo que eu já fazia aquilo sem saber que estava fazendo. Intuitivamente, né? Intuitivamente. E aí eu via que as pessoas saíam de casa porque elas queriam esquecer um pouco o problema. Queria deixar o peso de ser mãe. Às vezes, né? Cansativo, Mãe, sem ajuda. Esposa. Né? Tudo ao mesmo tempo. Quando ela vai para um salão de beleza, ela quer relaxar.
É o momento que ela se sente rainha. Então a gente coloca mensagem para elas personalizado, leva um cafezinho, um biscoito, sabe? Tira uma foto, trata com carinho. E esse é o nosso pensamento, essa é a visão, né? E a missão do espaço é essa, é cuidar dessas mulheres como elas nunca foram cuidadas antes. Caramba, incrível. Sobre isso que você falou, faz todo sentido, porque é algo que a gente quer ser bem tratado, né? A gente busca um serviço, a gente quer ser bem tratado. E o que você falou, acho que não tem nem o que acrescentar. Realmente, Eu acho que isso. atendimento hoje é muito, muito importante em uma empresa. Às vezes você não sabe nem o porquê a sua empresa não está faturando e talvez seja a recepção. Verdade. Talvez seja o atendimento do WhatsApp, seja o vendedor que não é nem motivado. E aí você não entende porque a sua empresa não está prosperando, não está faturando. Por quê? Porque não está se compadecendo da dor do cliente. Verdade. E aí tá vendo só o número. Vê só o número. Ah, se essa cliente chegar, ela vai passar o cartão, eu vou ganhar X. Tudo certo. A venda ela é uma consequência. A venda ela é uma consequência. Perfeito. Quando a gente perde o medo do dinheiro. Verdade, verdade. Tem gente que tem medo até de cobrar o seu serviço, porque pra ele mesmo ele acha caro. E aí Entende? quando vai falar, não é... O cliente não pediu nem desconto, ele já tá dando. Não é... Mas eu posso te dar 30%. O cara nem perguntou. Pediu. Mas é o seu medo de não vender. Sim. É porque a gente, culturalmente falando, é como você falou, é aquela questão de ter a roupa de sair, a roupa de casa. A gente também tem esse medo de vender. Sim. Né? A gente tem medo de se posicionar. Uma vez eu fui atender um cliente, aí eu liguei pra ele, e aí depois a gente marcou e eu fui lá. Aí quando eu cheguei lá, ele disse, rapaz, fulano de tal é aqui. Eu disse, é você que é o contador? Eu disse, sou eu. Não, porque eu pensei que, sei lá, ia ver uma pessoa mais velha, barrigudo e não sei o que e tal. Por quê? Porque ele criou um estereótipo que contador ia estar com aquela canetinha aqui, entendeu? Cheio de papel. E não é assim. Não é assim mais. Então, quando você se posiciona, inclusive, você que está nos assistindo agora, a gente tem um podcast aqui com o Pedro Scari. Ele falou exatamente sobre posicionamento. Foi show de bola, foi uma aula, porque às vezes a gente acha que não, né? Mas o posicionamento, ele conta demais. 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 É mais de 50%. Perceba, o pessoal até pergunta, Paula, tá o mesmo preço? Por quê? Porque ela enxergou que o seu valor. posicionamento estava diferente. Então ele já começou a entender agora que não era preço, era o valor, é o que você trazia para a vida delas. É porque como é que eu vou confiar a minha empresa a Jussier se Jussier me passa uma aparência de desorganizado, Exato. de irresponsável, de jogado. Se ele não cuida dele, ele vai cuidar do que é meu? Não tem como. É a não tem mesma como. coisa, como é que uma mulher vai para um lugar de beleza onde as pessoas que atendem não são bonitas. Não que a beleza venha do que o mercado sim, insiste, mas mas não não tem se um cuidado. cuida. Exato, perfeito, Entende? Paula, perfeito. E eu acho que isso que você falou trata realmente de autoestima, né? Trata de cuidado. E começa por nós, né? A gente é templo e morada do Espírito Santo. Então, se a gente não se cuida, não entende que Deus habita em nós, como é que a gente vai falar para outras pessoas aquilo que a gente não está vivendo, aquilo que a gente não pratica? Paula, entendi o processo de mudança. Muito top, muito top. Na tua visão, assim, o posicionamento das redes sociais hoje, ele é fundamental para as empresas? O que é que você acha? Eu tenho certeza, total. Hoje o Instagram, né, a principal ferramenta da gente aqui no Nordeste é muito Instagram, Verdade. muito WhatsApp, né? Eu acho fundamental quando você tem uma constância ali, você tem publicações diárias, você conta a sua história, porque não é só postar, é postar e se conectar. Show. Então, as mulheres que estão em casa, elas precisam se conectar. No meu caso, né, no meu segmento, elas precisam entender que ali naquele espaço vem outras mulheres com histórias parecidas com a dela. Verdade. E que se ela for para aquele local, ela vai poder também ter o resultado que a outra amiguinha teve. Né? Então, hoje, o conselho que eu daria para você, empresário, é tente se conectar com o seu público, ou com a dor ou com o desejo. Porque um desses dois eles vão ter que ter. As duas coisas que mais vendem, né? Ou a dor Ou a ou o dor desejo. ou o desejo. A dor de não ter a sobrancelha dos sonhos, olhar para o espelho e não gostar. Ou o desejo de aperfeiçoar o olhar, Verdade. de ser mais bonita, de se parecer mais natural. Eu acho que isso aí é o que mais vende, né? Porque a gente, como eu falei, a gente tem duas coisas. Ou a dor
ou desejo. Nem sempre, às vezes, a gente compra pelo desejo, às vezes é pela dor, né? Às vezes é pela necessidade, às vezes é pelo... E a gente que está empreendendo precisa enxergar isso no cliente. Entender isso. E não enxergar, tipo, que a dor dele é algo que tem que me trazer dinheiro. Não, mas como eu posso ajudá-lo, né, a enfrentar aquela dor? Porque, como você falou, poxa, tem mulheres que saem do quarto para fazer a sobrancelha, estão no quarto com depressão. Sim. Então, assim, é quase que uma terapia, é um atendimento. Às vezes eu atendo pessoas lá no escritório que a gente mal fala sobre a empresa. A gente começa a falar e vai falando da vida e tal, aquela coisa toda. E às vezes eu percebo que a pessoa precisava apenas de um conselho. A pessoa queria se conectar, como você falou. E eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade, né, Paula? Empatia, né? Essa empatia. Porque hoje mesmo eu atendi uma cliente que ela queria fazer um procedimento que para ela, não, no momento, não daria certo. Por conta de alguns processos, não daria certo. Mas eu vi que ela estava precisando se sentir melhor com ela mesma. E aí eu disse, por que você não ajeita o cabelo? Ela, mas aconteceu isso com o meu cabelo, a gente tinha o tratamento ideal. E aí ela saiu de lá super feliz. Não foi fazer o que queria fazer, porque não era o ideal. Mas quando a gente tem empatia, se coloca e vê a dor do outro, a gente consegue sim trazer soluções. E não venda. Venda é consequência. Verdade. Eu acho que eu tenho certeza, o verdadeiro pagamento é a felicidade, é o bem-estar do seu cliente. Massa. Não é o dinheiro é a consequência, ele vai vir pelo seu trabalho. Né? Mas o verdadeiro pagamento é a realização do seu cliente. E eu acho que quando a gente inverte isso também, a gente coloca o dinheiro acima das pessoas, dá errado. Muito né? errado. Porque existe uma ordem, né? São pessoas. O dinheiro vai ser consequência. Então, assim, não mire apenas no dinheiro, porque o dinheiro vai ser uma causa natural. Agora, quando a gente inverte, tem até uma frase de um amigo meu que sempre fala isso, que o dinheiro, ele é um excelente funcionário, mas é um péssimo patrão. Então, se você coloca o seu dinheiro como seu patrão, como seu dono, as coisas não vai dar certo. Porque não anda. Não anda. Eu sempre trago comigo uma frase que eu esqueci agora, o autor, que diz assim, domine todas as técnicas, tenha todos os conhecimentos, mas ao tocar uma alma humana, seja só outra alma humana. Massa, é verdade. E eu acho que no mundo dessa correria, né, de tantos robôs, de tanta coisa, de tanta tecnologia, acho que o contato humano, ele realmente tem feito a diferença. E assim, a frieza hoje em dia tem dominado muito as pessoas. Então as pessoas, elas só querem lucrar. Lucrar cada vez mais, são números. E eu luto muito por isso, para manter esse atendimento humanizado, esse acolhimento. Porque como a gente lidar com mulheres, tem muitas mulheres que são muito feridas. E pessoas feridas, elas ferem. Verdade. E pessoas curadas, elas curam. Então, quando a gente chega lá, que a gente identifica que a mulher é muito curada porque ela é muito problemática, a gente já sabe, tem uma dor muito grande. E aí eu oriento para as meninas, a que dá mais trabalho, a que vai receber mais amor. Como? Mais amor, mais atenção, mais paciência. É ela que vai receber mais. Massa. Paula, pra gente tá quase caminhando pro final, 1 hora é pouco, já tá indo embora aqui, tem tanto assunto pra gente poder falar, mas contar a sua história, eu acho que pra galera que tá em casa, é algo, assim, eu acho que a galera enxergou muita coisa que a gente passa no dia a dia e muita coisa em comum, e aí a sua história, ela veio pra abrilhantar, porque querendo ou não, traz um gás, um fôlego novo pra gente continuar a insistir e persistir. Eu sei que você tem um evento lá, né, em Tibiri, inclusive, né, e a gente se conheceu através de uma pessoa em comum e eu tive a oportunidade, através do seu convite, de poder falar para empreendedores lá. E a gente teve um tema, foi bem bacana, acho que a galera gostou naquele dia. E fala um pouquinho sobre esse evento, pra galera, eu acho que você sempre faz ele, né, então pra galera já poder ficar atento aí. É como eu falei, não é só uma empresa, não é só um negócio, é um propósito. E aí, quando eu entendi que o meu propósito era empreendedorismo, aí ficou muito mais claro. E aí, o empreendedorismo, ele traz muito isso, essas soluções. E aí, o que foi que eu enxerguei? Que tinha amigas minhas de trabalho que estavam há 10 anos com a mesma cadeira, atendendo na mesma sala de casa. E aí eu disse, o que é que falta nessa mulher para ela romper? Falta o quê? Ferramentas, técnicas, soluções, posicionamento. Verdade. E aí eu comecei a entender que muito vinha disso e muito também vinha do emocional.
né? Muitas crenças limitantes, muitas sentenças ali para anular, para paralisar. E aí eu disse, não, eu realmente entendi o meu propósito, né? Depois daquele puxão de orelha que não era só trabalho, eu entendi que realmente era falar, né, aos corações aos ouvidos humanos. E aí a gente tem essas reuniões que a gente tem o alvo é o encontro de mulheres para falar do amor de Deus. E aí a gente se encontra uma vez por mês e Deus já tem feito coisas grandes, independente da religião. É Massa. Só para acreditar em Deus, vai. E aí a gente começou com 9, no segundo já tinha 29 mulheres, no segundo. Que massa, Paula. E aí a gente tem o Beleza é Negócio, que é voltado para empreendedorismo, independente do seu segmento, que vai acontecer esse ano também, em nome de Jesus. E a gente tem várias reuniões, vários encontros com empresários para tentar, Jussier, fazer isso aqui que você está fazendo, a diferença na terra. Show, obrigado, Paulo. Obrigado de verdade, obrigado de verdade. Eu acho, como eu sempre digo, sabe, a ideia do podcast, o Lucre Mais, ele nasceu da ideia, eu sempre falo isso nos episódios, se você está nos acompanhando aí, você vai ouvir isso, muito, de um contador louco que decidiu levar informação pra galera, porque assim, hoje, através da internet, por exemplo, eu tenho pessoas que me assistem em Uruguaiana, tenho clientes que são de São Paulo, e a galera acompanha lá, então, antes você precisava ter esse contato para passar a informação, agora você consegue com a internet, postou todo mundo do outro lado do planeta, se quiser, né, e tiver como, vai assistir. Então, assim, eu decidi, há 3 meses atrás, basicamente, foi quando eu lancei a Lucre Mais, que já era um projeto que estava arquivado há 1 ano, e eu tinha algumas metas quando terminasse a minha obra, que foi o prédio lá, a gente startar alguns negócios, inclusive agora em julho a gente vai estar iniciando um novo projeto também, que é mais uma versão de projetos que estavam na gaveta, e aí a gente tem um prazo para colocá-lo. E o Lucre Mais nasceu exatamente dessa ideia, de poder levar conhecimento para você que está em casa, trazendo pessoas como Paula e outras pessoas que já passaram aqui, para contar suas histórias, para trazer ferramentas. Por exemplo, Geraldo passou aqui, falou sobre inteligência emocional, é algo que é extremamente importante. Sim. Pedro Scário falou sobre posicionamento, Valdemir Ribeiro, que é um cara assim fora da curva, procura na internet, você vai ver, falou sobre o poder de conexões, o network. Então, cara, é algo que talvez você tivesse que pagar para assistir uma palestra ou ter um treinamento, você está tendo, através do Lucre Mais, de graça, 0,800. A única coisa que você precisa fazer é só se inscrever aí para poder ativar as notificações. É a única coisa, não te custa nada. E às vezes a gente investe tanto em outras pessoas tão longe, né? Dando curtida, like, a galera nem vê, e a gente às vezes aqui perto tem um projeto como esse, que é algo que é fora da caixa, que vai ajudar você a empreender, ou você que já está empreendendo, e às vezes a gente não quer nem compartilhar, né? Então, obrigado aí pelas suas palavras, o que você falou, pra gente poder caminhar pro final aqui, minha amiga. Me diga, como é que a galera encontra a Paula? Se quiser mandar um alô, poxa, Paula, eu gostei do episódio lá, me ajuda, tal. Como é que a galera faz, Paula? Me siga no Instagram, @espaço Paula Diniz. Todos os nossos contatos tá lá, só é clicar na bio que tem lá o link. Massa. E o Beleza é Negócio, o que você fez, poxa, foi sensacional. Eu ainda tenho a agenda que eu ganhei, uma agenda personalizada com meu nome, Beleza é Negócio. Assim, foi algo fora da curva. Parabéns. Eu gosto muito de fazer as coisas com muita excelência. Show. No versículo da Bíblia vai dizer, tudo que fizeres, faça como se fosse pro Senhor, né? Verdade, é desse jeito. E é isso. Top. Paula, pra gente fechar agora com chave de ouro, olha para aquela câmera ali. Se você quisesse dar... Se você pudesse dar um recado, né? Se você pudesse deixar uma mensagem que pode ser assistida hoje, pode ser assistida depois, daqui a 3 meses, não sei a quem vai atingir essa mensagem. Mas o que é que Paula Diniz diria para essa galera? Eu diria, não despreze os pequenos começos. Não se cobre tanto. Não desista tão facilmente. Tem coisas que só você ouviu de Deus. Tem coisas que Ele prometeu a você. E talvez você esteja querendo levar pessoas a qual Deus não inseriu no projeto. Então, o conselho que eu dou é esse: nunca despreze os pequenos começos. Porque tudo grande um dia foi pequeno. Show, galera, show. Pessoal, então vai lá, se inscreve lá, ativa as notificações, mas também não deixa de seguir Paula. Vai lá no Instagram, busca o arroba que ela passou aqui.
Queria dizer a você que foi muito bom ter a sua audiência, ter você aí assistindo conosco. Queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, né? A Engaja Mais, a J Baus Contabilidade, a Toque Suave, a Royal Pet Shop. É uma galera que, assim, vestiu a camisa, como eu lhe disse no início, Paula. Quando a gente é grande, né? Aí todo mundo quer sair na foto. Mas no início, poucos estão ali destinados, não, vou abençoar, eu vou ajudar, porque, poxa... É algo assim que a união, o mutirão ali realmente faz a diferença, sabe? Então, queria agradecer os patrocinadores, Quintal da Cícera aí, que sempre tá conosco, abraçando os nossos projetos. E se você tem interesse em colocar sua marca ali, entre em contato conosco. Não é o valor exorbitante, pelo contrário, é algo só para poder manter esse projeto vivo. E esse projeto Lucre Mais, ajudar outras pessoas, atingir outras pessoas que estão precisando aí ouvir e ser catucados, motivados, enfim, ali puxar a orelha e dizer, olha, continua que vai dar certo. Tá difícil, mas a gente já passou, tem pessoas aqui passando e tem pessoas que passaram por problemas e hoje estão aqui para contar a história de superação, como foi seu caso hoje, Paula. É verdade. Muito obrigado, Eu muito que obrigado. agradeço, Que Deus te abençoe sempre. Tamo junto. Tem muita coisa boa pra gente fazer ainda. A gente tem muita vida pra abençoar através da sua, através da minha, e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Você é inspiração para muitas pessoas. Você inspira pessoas que talvez nem lhe falem. Puxa. Você inspira muitas pessoas. Pode ter certeza. Para mim mesmo, você é uma pessoa que eu tenho o maior prazer de falar, de apresentar, de falar do seu nome, de mandar seguir. Pô, Paula, obrigado. Isso é massa, ó, galera. Tá vendo aí? Não tem preço. Isso aí não tem preço. Paula, muito obrigado. O podcast está de portas abertas para outros episódios. Acho que tem muita coisa que a gente ainda poderia falar aqui, não é verdade? Vamos marcar outros episódios e vai ser benção, tá bom? Ei, deixa eu apertar aqui sua mão assim, ó. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Pessoal, então estamos agora caminhando para o final. Deus te abençoe aí, Deus abençoe você. Siga a Lucre Mais, siga a Paula, Jussier, veste a camisa conosco e a gente vai tá levando muita coisa boa para vocês aí, beleza? Então um forte abraço, Deus continue abençoando todos vocês. Até mais.